Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Ezequiel do capítulo 46 ao capítulo 48. Chegamos ao final do texto do livro do profeta Ezequiel. A mensagem desse profeta é a que contém mais elementos simbólicos entre todas as outras mensagens dos profetas e escritores, inclusive até mais que Daniel. Cito profetas e escritores porque nós temos nos livros de Samuel, Reis, Crônicas e até no meio do texto de outros profetas, nós podemos encontrar nomes de outros profetas que não possuem textos que estão no cânon bíblico, que não deixaram textos que tenham chegado até nós. E talvez existam outros profetas ainda que nem mesmo são citados, mas que em seu tempo foram chamados e deram o seu recado. Entre os profetas que são citados e não possuem textos, nós temos, por exemplo, a profetisa Hulda. Há outros profetas, inclusive, citados nominalmente, que não possuem textos. E eu imagino que tenham existido outros mais que nem mesmo tenham sido citados, mas, como eu disse, deram o seu recado no tempo que o Senhor os chamou para declarar a mensagem. Então, por isso, cito profetas e escritores nesse caso. E Ezequiel é o que tem mais mensagem simbólica, com conteúdo de simbolismo, entre todos os profetas que escreveram, e tem textos que chegaram até nós, mais até do que Daniel, que tem bastante, inclusive. Também é possível perceber que a mensagem proclamada por Ezequiel era claramente representada por suas próprias experiências pessoais em muitos momentos. Coisas que aconteceram com ele para representar aquilo que o Senhor queria falar ao povo. Significa que Deus fez de Ezequiel um sinal vivo, um tipo de sinal vivo para o povo judeu. Como fez também com Oséias, que muitas vezes é reconhecido na questão do seu casamento, é reconhecido que o Senhor usou a situação, mas nós já conversamos que isso aconteceu também com Isaías, aconteceu com Jeremias e aconteceu igualmente com Ezequiel, pelo que nós lemos. No início do ministério do profeta Ezequiel, a sua mensagem não foi muito bem aceita. Nós lemos isso lá no capítulo 3, no versículo 5 do seu livro. O que mostra o quanto é difícil falar as coisas em nome do Senhor. É muito prazeroso obedecer aquilo que o Senhor nos chama a fazer e Ele nos dá a paz, nos dá o conforto no meio de tudo isso. Mas muitas vezes é triste também quando as pessoas não aceitam, não querem ouvir a mensagem que realmente o Senhor está nos mandando dizer. Porque as pessoas gostam de ouvir coisas agradáveis e gostam de ouvir aquilo que realmente faz bem ao entendimento delas. Elas gostam de ouvir as coisas que elas entendem e querem acreditar que aquilo sim é a vontade do Senhor. E nem sempre é dessa forma. Algumas vezes é sim, claro que é. O Senhor não fala só para corrigir, para mudar o caminho, também confirma e fortalece e recomenda a sequência e fala sim as coisas que as pessoas normalmente esperam. Mas há momentos em que o Senhor manda dizer para mudar alguma coisa, para dizer que tem alguma coisa errada no entendimento, que é necessário fazer uma alteração. E aí nem sempre as pessoas gostam de ter a confirmação daquilo que elas preferem e acham que isso sim é o melhor. Então, nesse momento, é um pouco inquietador levar a mensagem. Mas mesmo em momentos assim, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos acalma e nos direciona a seguir fazendo a sua vontade. Com o passar do tempo, o profeta Ezequiel passou a ter uma posição um pouco mais honrosa no meio do seu povo. Nós lemos em Ezequiel capítulo 8, no versículo 1, e também no versículo 1 do capítulo 14. Esses são exemplos de textos que mostram que o profeta era procurado porque o povo entendia que ele tinha realmente direcionamento da parte do Senhor, ou podia realmente falar alguma coisa da parte do Senhor, tinha intimidade com o Senhor. Ainda que a direção do povo não fosse exatamente a correta, estava tentando ganhar algum favor e achava que Ezequiel podia interceder e resolver aquela situação, e buscavam muitas vezes apenas por aparência, para fazer parecer que estavam buscando, tanto que o Senhor nem aceita ser consultado por eles. Ezequiel, nesse momento, é visto sim como alguém que poderia conseguir esse favor diante do Senhor, como alguém que tinha intimidade com o Senhor. A Bíblia não relata nada sobre a morte de Ezequiel
e nem temos conhecimento de uma tradição que possa ser citada para trazer alguma informação nessa direção. Apesar de não ser mencionado também nominalmente em outros livros, tanto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, a sua profecia, sim, ela é muito conhecida e muito citada. Principalmente ela é muito citada nas visões que são utilizadas por João, por exemplo, no Apocalipse, aquelas mesmas visões que ele tem, e ele começa então a citar muitas coisas, são coisas parecidas, inclusive, com o que João cita no Apocalipse, aparece também no livro de Ezequiel, e são confirmadas por outros servos que o Senhor levantou para ter visões também a esse respeito, como no caso do Apocalipse, o servo João. A celebração ao Senhor sempre tem que ter um momento anterior que privilegia a questão da confissão, a questão do arrependimento e o devido sacrifício para confirmar o perdão. Entendia-se na época da lei que existiam os dias certos para buscar ao Senhor e dar todo o encaminhamento para essas coisas. Hoje não devemos esperar apenas o dia do culto para ter esse encaminhamento, ainda que durante o culto haja momento de confissão, de adoração, de busca da vontade do Senhor e essa coisa toda. Ainda que esse momento de culto tenha isso, nós não precisamos esperar esses momentos específicos como o povo normalmente fazia ao ir para as festas e lá então oferecer o sacrifício, oferecer a oferta e buscar o perdão. Hoje nós devemos buscar em todo o tempo, nos acertar com o Senhor o tempo todo, reconhecer o nosso erro quando ele acontecer, e o Espírito Santo nos convence para que passemos a buscar a vontade do Senhor, e Jesus já fez o sacrifício definitivo. E aí vamos para o culto e celebramos ao Senhor. Mesmo que neste culto tenha momentos como os momentos das festas, que também visavam o acerto para poder fazer a celebração ao Senhor de forma adequada, nós não precisamos esperar apenas esses momentos para fazer isso. Cada coisa tem o seu lugar. O livro de Ezequiel deixa isso bastante claro. As águas com abundância, com cura para a água salgada, o lugar do sal, o lugar das árvores. O cuidado do Senhor se apresenta inclusive na fartura, com alimento e com remédio. A ideia é mesmo mostrar que no Senhor nós temos tudo o que realmente precisamos e que Ele nos supre de todas as formas. A profecia do texto de Ezequiel fala muito a respeito da restauração de Israel, com limites da terra, dividindo a terra novamente entre as tribos e essa coisa toda. Insiste que José tem duas heranças por conta de Manassés e Efraim, que foi a forma de Jacó para dar mais honra a José, já que pelo direito de primogenitura, esse direito de porção dobrada, caberia a Rúben. Mas ele subiu ao leito do pai, nós lemos lá no livro de Gênesis. Nós sabemos então que a tribo de Levi também não tinha uma herança específica. Fazia a obra do Senhor de forma completa, e a herança que Levi tinha era no meio dos irmãos, no meio das outras tribos. E a inclusão do estrangeiro é mais uma vez clara, tanto desde a época da lei, quando a lei foi anunciada, tinha essa informação, e agora com Ezequiel isso fica mais claro ainda. Já não era apenas para as 12 tribos, mas como o Senhor prometeu a Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas através dele. E nós já vemos o texto de Ezequiel confirmando isso. O Senhor define os espaços de cada herança das tribos. Define o espaço dos sacerdotes, o local para todas as coisas. Isso mostra a ordem, a organização das coisas por parte do Senhor, bem como a certeza de que Ele se preocupa e cuida para que as pessoas busquem a sua vontade da melhor forma e de forma organizada. Manter a busca pelo querer do Senhor, mesmo quando os outros não parecem se preocupar com isso, é muito importante. E o Senhor reconhece quando você faz isso e se revela para você, pode ter certeza disso. O Senhor é realmente caprichoso, define e prepara todas as coisas. Nós podemos confiar no seu agir. Ele nos prepara todas as coisas para que tenhamos tudo aquilo que realmente precisamos. Não é como mimados atendidos em tudo o que querem, mas tudo aquilo que realmente é necessário.
podemos seguir buscando a vontade do Senhor e seguir confiando, porque Ele vai agir e vai cuidar de todas as coisas. Ele sabe tudo o que nós precisamos e prepara tudo. O cuidado e a provisão do Senhor, então, são reais. Nós podemos contar com isso e nos mínimos detalhes. Estaremos sempre vivendo debaixo desse cuidado. Devemos sempre esperar por isso, sabendo realmente e confiando que o Senhor cuida de tudo. Jeová Samá, ou Jeová Chamá, quer dizer, o Senhor está ali, o Senhor está presente. É a confirmação que o Senhor está com aqueles que buscam a sua vontade, que Ele providencia o que é necessário e, mais que isso, se faz presente, está caminhando conosco, está ao nosso lado. É maravilhoso poder buscar e servir ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.